Hoje fui convidado para dar essa primeira aula conjunta de uma série, que nós teremos no mês de julho. O mês de julho, tradicionalmente, na nossa igreja, ele muda um pouco a rotina e nós temos então aulas conjuntas com todas as classes. Hoje nós vamos falar de um assunto que sempre foi um assunto relevante, mas é interessante que o que tem acontecido aqui na igreja sede, aqui em Goiânia, tem acontecido na congregação em Trindade também. Muitas pessoas, principalmente jovens, tendo contato com a literatura e principalmente mídias, com conteúdo reformado, com grandes pregadores nacionais e internacionais, tem de fato questionado a sua teologia, a sua tradição, e só nesse ano nós recebemos 2 irmãos, uma congregação que tem 22, é bastante, Pessoas jovens, egressos de outras tradições evangélicas, mas convencidos, convictos da fé reformada. E uma pergunta que tem sido feita com mais frequência do que nunca é a seguinte: vocês, na igreja presbiteriana, são batizados com o Espírito Santo? Alguém já fez essa pergunta para você? Você talvez já tenha se feito essa pergunta: nós somos batizados com o Espírito Santo? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, e eu parto de um versículo-chave que vai nortear a nossa discussão e a nossa conclusão, que está lá em João capítulo 16, versículos 13 e 14. Quando vier, porém, acho que pode passar o slide. Não está digitado, mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vamos neste momento fazer uma oração. Bendito Deus, nesta manhã em que nos reunimos para te cultuar e também para estudarmos e recebermos a orientação, a sabedoria, o conhecimento que vem da tua palavra, da tua vontade revelada de forma especial para nós, em linguagem humana e acessível a cada um. Nós pedimos que o teu Espírito, o autor dessas letras, seja o nosso guia, seja o nosso condutor, e seja aquele, Senhor Deus, que aqueça no nosso coração e reavive as palavras de Cristo, para que o nosso Salvador seja em tudo glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vou lembrar vocês que hoje é uma aula conjunta, então tem um tom um pouco mais informal. Se a qualquer momento da exposição você tiver alguma dúvida pertinente, pode levantar a mão, tem um microfone sem fio aqui, a gente pode fazer esse diálogo, tá? Ou você pode anotar e no final nós vamos ter um espaço para dúvidas, comentários, tá? Justamente por ser esse o estilo escolhido para comunicar a mensagem nessa manhã. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um dentre muitos na palavra de Deus que promete, que anuncia o derramamento do Espírito Santo. E talvez um dos poucos, ou parte de um grupo mais seleto ainda, que indica o propósito deste derramamento. Ele glorificará a Jesus Cristo. Esse é o propósito. Nosso objetivo hoje, ao falar do Espírito, do batismo do Espírito Santo, é de fato demonstrar
que não existe cristianismo sem o batismo no Espírito Santo. Não existe. A palavra de Deus lá na carta aos Romanos, capítulo 8, diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. A grande questão é que é disseminado uma abordagem que foi cultivada, que foi forjada pelo movimento pentecostal, de que o batismo com o Espírito Santo seja um evento com determinadas características. Enfim, que ele tem determinadas condições, ele é alcançado por determinados meios e ele tem determinadas evidências. O assunto é por demais extenso e nós até poderíamos fazer uma análise histórica no livro de Atos, ponto a ponto, mas isso consumiria talvez muito da nossa paciência e do nosso tempo. Nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais lógica, dedutiva, nos focando nesses três aspectos: condições, meios e evidências, para comparar o modelo que emerge da Bíblia com aquele que se tornou mais popular, que é o paradigma do movimento pentecostal. Então, é fundamental para o nosso ponto de partida a gente rever um pouco do que é dito, do que foi disseminado e desse paradigma que muitas vezes nos coloca na berlinda e às vezes planta uma dúvida no nosso coração. Eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu nunca falei em línguas, porque eu nunca, enfim, tive visão e etc. Então, vamos ver a respeito desse paradigma. A abordagem pentecostal. Primeiramente, aí eu vou pedir que a nossa irmã Iracema tente me acompanhar. Primeiro ponto, que dessa abordagem, o cristianismo disseminado pelo movimento, que oficialmente começa em 1906, na Califórnia, na Rua Azusa, ele tem a ênfase na experiência. Veja, o movimento pentecostal, de fato, ele não começa na Rua Azusa. Ele tem, assim como a Reforma não começa em 1517, já tem precedentes. No caso específico do movimento pentecostal, lá no primeiro século, no segundo século, a gente tem um movimento chamado montanismo, que já enfatizava essa experiência, ou essa experiência com uma questão sobrenatural, com uma questão maravilhosa, como uma evidência da conversão. Isso volta a ser enfatizado na história, por exemplo, pelos anabatistas no século XVI, pelo movimento pietista e mais precisamente pelos wesleyanos, pelo metodismo, mais recentemente, e pelo reavivalismo, que é um movimento que foi conhecido principalmente ou teve seu auge com Charles Finney, que, incomodado com a apatia da igreja tradicional, principalmente a igreja calvinista, que estava tomando uma direção como um efeito pêndulo para se afastar do liberalismo, se recrudescendo demais, procurou então produzir resultados no corpo de Cristo por meios ou por técnicas não tão espirituais assim, por técnicas humanas, uma maneira de forçar o sistema de apelo, músicas de fundo, a salinha do aconselhamento, aquela coisa toda, que acabou então dando origem, esse problema deu origem ao movimento pentecostal, que é um cristianismo então essencialmente de experiência e não de doutrina. Ou seja, o paradigma, o referencial no movimento pentecostal não é tanto o que você crê, mas o que você experimentou, como tem sido a sua experiência com Deus, e não necessariamente qual é o conjunto de doutrinas e de fé. Obviamente tem prós e contras. A ênfase também, tem que passar aí, minha irmã, já estamos no segundo ponto, aqui, ênfase está lá, estou no segundo ponto ali, ênfase numa experiência pós-conversão. A ideia é a seguinte: eu sou convertido, mas eu ainda sou um crente carnal. Todo crente deveria, em algum momento da sua caminhada espiritual, experimentar
essa bênção que só está reservado para aquele irmão que busca com toda a fé, com toda a determinação, com toda a obediência, e jejum, e oração, e etc., e que num determinado momento vem como uma experiência transcendente, uma experiência semelhante a uma catarse emocional, uma coisa que faz a pessoa de fato ter um contato tão emotivo que o faz falar em outras línguas, etc. e tal. É a também chamada segunda bênção. A evidência, já está ali, de que este evento super emotivo é o batismo com o Espírito Santo, é que a pessoa fala em línguas. Isso é um paralelo bastante literal com os primeiros capítulos do livro de Atos, em que os convertidos, uma vez declarando a fé em Jesus e sendo batizados, imediatamente demonstravam essa evidência, que era o falar em línguas. Nós vemos isso no Pentecoste, nós vemos na conversão dos primeiros gentios, como Cornélio, por exemplo. Então, o falar em línguas, aquele evento descrito principalmente na primeira metade do livro de Atos. Bom, essa experiência com o Espírito Santo não termina aí, ela continua no exercício, da devoção particular e principalmente no exercício público, tanto que o culto pentecostal ele tem essa bastante ênfase na manifestação do que seriam dons maravilhosos, do que sejam expressões de falar em línguas, do que sejam profecias e etc. Normalmente a ênfase recai principalmente sobre esses dois dons, mais o falar em línguas. E, enfim, próximo ponto, a chamada segunda bênção, que é como é entendido o batismo no Espírito Santo por esse movimento, é que ela resulta da iniciativa pessoal de buscar essa experiência, E desde que você tenha algumas condições, a saber, conversão, obediência, oração e fé, que eu já mencionei, estou aqui repetindo. Há muitas características, mas eu termino esse bloco enfatizando que o movimento pentecostal tem um entendimento sobre si mesmo. É que ele seria aquela chuva serôdia descrita na Bíblia, em textos como Oséias 6, por exemplo, em que seria aquela, diferente da chuva temporã, que é o que vem na época da plantação, da semeadura, a chuva serôdia é aquela que vem pouco antes da colheita. Então, o entendimento de si mesmo que o pentecostal tem é que o movimento é essa chuva serôdia, aquela que rega a terra para trazer os frutos antes da segunda vinda de Jesus Cristo, ok? Antes de prosseguir, é evidente que nós vamos debater esse assunto com evidências bíblicas, mas em momento algum o nosso objetivo é desmerecer ou diminuir os nossos irmãos pentecostais. Nós os consideramos de fato irmãos em Cristo, porque creem em Jesus Cristo como suficiente Salvador e Senhor das suas vidas, porque creem na Bíblia como revelação exclusiva, e autoritativa para a nossa vida. Então, de forma alguma, nós estamos os considerando hereges ou coisa parecida. Mas é necessário que nós tragamos um entendimento bíblico dentro da tradição reformada, para que estejamos prontos não somente a responder, não com objetivo de debate, mas principalmente para formar a nossa convicção. E possivelmente muitos de nós tenha condições de se autoavaliar, se é ou não batizado com o Espírito Santo, e nós vamos ver como é que a Bíblia fala desse assunto. Bom, primeiro nós vamos então trabalhar a questão do testemunho
Não vai ser exaustivo esse exame, mas nós vamos partir do livro de Atos e do resto do Novo Testamento para avaliar então as pré-condições para o batismo do Espírito Santo, os meios para isso e a evidência que segue o batismo do Espírito Santo, e vamos então descobrir ou entender como é que ele ocorre. Primeiramente, condição. A condição, nós veremos aqui, é a obra de Cristo. Eu convido vocês a me acompanhar em Atos, capítulo 1, versículo 8, passagem já conhecida de cor, eu acredito, pela maioria, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós vamos, sem dúvida alguma, perceber que o Espírito Santo, ele, especialmente no momento do Pentecostes, especialmente na era apostólica, manifesta o evento da conversão e do batismo, sem dúvida alguma, com sinais extraordinários, mas temos que entender que, nesse ponto em particular, o derramamento do Espírito Santo não é apresentado aos discípulos como uma espécie de trunfo, ou como uma espécie de cereja do bolo, que somente os mais capacitados, que somente os mais espirituais, ou que somente aqueles que se esforçassem mais obteriam. Pelo contrário, o Espírito Santo é dado como promessa. Esse não é o único texto em que há promessas. Nós pegamos, por exemplo, João 14, 15, 16, nós temos lá várias promessas sobre o Espírito Santo. Nós vamos até no Antigo Testamento, o livro de Joel e outras profecias, o derramamento do Espírito Santo. Então, de fato, o Espírito Santo ele é prometido à igreja, ele é prometido aos discípulos. Ele não é anunciado como um trunfo, mas sim como uma promessa que selaria de forma então definitiva, de forma emblemática, de forma incontestável, toda a massa dos discípulos. E o que definiria esse derramamento ou esse cumprimento é que os discípulos de Cristo seriam revestidos de capacidade, de poder para testemunhar, ou seja, para dar continuidade à obra e ao ministério do próprio Cristo. Nós temos em João 7,37, não são tantos textos assim que nós vamos ver, nós vamos ser restritivos, mas tem alguns sim, nós vamos acostumar a folhear a Bíblia hoje, que é um estudo bíblico. Então, João 7,37, nós vemos Jesus falando o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, dentro dessa promessa, Jesus Cristo afirma que o Espírito seria dado a todo aquele que cresce em Jesus. Então, uma prerrogativa para receber o Espírito Santo seria a fé, seria a conversão, ou até podemos dizer que seria um evento similar ou coincidente com a conversão, porque aquele que crer em Jesus, ou aquele que cresce em Jesus, como dizia a Escritura, receberia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, recebido mediante fé simples em Jesus,
estava ainda para ser derramado de maneira individual, aguardando a glorificação de Cristo, manifestando inclusive qual era o propósito desse derramamento. Jesus haveria primeiro de consumar a sua obra salvífica, a obra do seu sacrifício vicário na cruz, para que então o Espírito Santo viesse para aplicar essa obra nos nossos corações, o que já nos aponta um caminho. O batismo com o Espírito Santo é coincidente com a conversão. Outro texto, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o Espírito prometido é recebido pela fé. Ele não é resultado de uma busca mais fervorosa, ele não é resultado de um esforço pessoal, de um grau maior de piedade, mas ele é recebido por fé. Coincide com a fé em Jesus Cristo, o mesmo Jesus que seria recebido e chegaria até aos gentios. E o Espírito Santo é justamente o selo que comprova que a nossa salvação não é obtida por meio de obras. Seria uma contradição dizer que a nossa salvação em Cristo é pela fé, mas o Espírito é recebido por obras. Não, pelo contrário, juntamente com a fé em Cristo, ou de uma forma lógica, talvez antes até, o Espírito Santo trabalhando para que nós recebêssemos também a fé por dom, o Espírito Santo é concedido aos que creem. E finalmente, dentro desse tópico, Romanos 8, de 1 a 4, o capítulo 8 de Romanos, ele é bastante elucidativo sobre a questão do Espírito Santo, ele todo, nós não vamos ler inteiro, apenas os 4 primeiros versículos. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vejam que à luz do contexto do livro de Romanos, que diz que agora sem lei a justiça de Deus se manifesta pela fé, ele nos apresenta o Espírito Santo como o autor dessa lei que é em Cristo, pela fé nos libertando do pecado, da morte e das amarras da lei, que era uma escravidão da qual nós não tínhamos saída, porque não éramos capazes de cumprir a lei. O Espírito Santo, então, é sem dúvida alguma o agente da parte de Cristo que nos liberta da escravidão da lei e coloca em nós a fé que nos faz, de fato, receber a graça de Deus, porque somos salvos pela graça mediante a fé. Então, o Espírito nos procura e nos liberta da lei. Então, nós fechamos esse primeiro pacote. Qual é a condição para receber o batismo no Espírito Santo? Eu vou pedir a um irmão que encaminhe o microfone, não sei se esse aqui está com pilha ou não, para o irmão que levantou a mão. Eu estou olhando contra a luz, eu não consigo reconhecer, mas tem uma mãozinha levantada lá. Então, a condição não é o esforço, a condição não é a busca, a condição não é a obediência, embora todas essas coisas
sejam, de certa forma, pressupostas, mas que elas venham como condição. Nós vamos ver isso mais adiante, não como condição, mas como consequência. Mas que o Espírito Santo é concedido àquele que crê em Jesus. E aquele que crê em Jesus o faz porque recebe o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a condição, de uma forma ampla, é a obra de Cristo, a consumação do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, que é feito pecado em nosso lugar, para que nós sejamos salvos, não por esforço, não por obras da lei, mas pela graça de Deus revelada na obra de Cristo. Então deixa eu ouvir a pergunta do irmão. Não é uma pergunta, não. Eu não sei se, fechando o bloco, você vai fazer uso nas evidências do texto que eu vou mencionar. Em Efésios 4, acho que está bem claro com relação a essa questão que você está abordando. É a obra de Cristo, que lá diz que há um só batismo, uma só fé. E logo mais abaixo um pouco, diz que Cristo, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso. Então, acho que essa questão do Espírito Santo realmente é uma decorrência da obra vitoriosa de Cristo. Não sei se o texto tem relação bem pertinente, né? Tem. Os irmãos vão perceber que eu desprezei muitos textos que seriam indispensáveis. É porque realmente a Bíblia é farta de textos nesse assunto, né? Mais do que a gente costuma prestar atenção no dia a dia, porque o paradigma pentecostal ele é tão martelado na nossa cabeça que a gente às vezes deixa de enxergar que a Bíblia está o tempo todo falando que o Espírito foi derramado para glorificar a obra de Cristo, né? Então, Cristo e a sua obra são a condição. E de fato o texto de Efésios também nos traz essa ideia, né? Jesus Cristo levou consigo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo, inclusive, a gente vê a declaração dele que, quando a gente estuda, né, a questão da economia da Trindade, né, o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Então há essa relação, sim, de submissão do Espírito para glorificar a obra do Filho. Mais uma questão? Em João 20, 21 e 22, Jesus fala assim que, depois da ressurreição de Jesus, né, ele veio e disse aos seus discípulos, soprou sobre ele e disse, recebeu o Espírito. Isso foi bem antes de Atos 1:8 também, né? Foi logo depois da ressurreição de Jesus. Falando sobre, eu acho que até remete a criação de um sopro de Deus sobre o homem e agora Jesus soprando o Espírito sobre os discípulos. Sim, mas eu entendo que isso aqui ainda era profético. Eu entendo que Jesus estava aqui ainda anunciando que eles receberiam o Espírito. Tanto que eles tiveram que aguardar por 40 dias em Jerusalém, né, após a ascensão de Cristo, né? Mas isso se cumpriu no Pentecostes. Bom, vamos prosseguir. De qualquer forma, se você perdeu o timing, anota, no final nós vamos encerrar com um momento de perguntas e respostas. Segundo, à luz do testemunho do Novo Testamento, quais são os meios que Deus usa para conceder o batismo com o Espírito Santo? Se por um lado há aquelas condições, né, o crente ser mais fervoroso do que os outros, ele ter uma piedade acima da média, enfim, ele buscar com mais exaustão, os meios nós também conhecemos que estão relacionados a essa questão do esforço, da dedicação e da piedade pessoal. Mas o que o próprio livro de Atos nos aponta, Atos 2, 37, nós vemos o seguinte. Eu poderia ler aqui toda a pregação do apóstolo Pedro, mas vamos para os finalmente. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que nós temos aqui nesse contexto? A data era a festa de Pentecostes, Jerusalém cheia de judeus estrangeiros, muitos deles já há muito tempo sem a prática, ou sem até o conhecimento da língua aramaica. Havia pessoas de todas as partes da terra, né, do mundo civilizado daquela época, e cada um falando na sua língua nativa. Era de fato uma verdadeira Babel. Na verdade, até o Pentecoste é visto como o oposto, né, da Torre de Babel. E o que nós vemos ali então é o Espírito Santo sendo concedido aos discípulos de Cristo, que começam a pregar a palavra. E os estrangeiros que estão na cidade, ouvindo aquele barulho e muitas pessoas profetizando a palavra de Deus, se aproximam e notam algo curioso, que elas conseguem entender o que eles estão falando. E isso é maravilhoso para muitos deles, porque pessoas que nunca estudaram o seu idioma, estavam transmitindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Alguns de coração mais duro, vendo aquela barulheira, aquele monte de gente curiosa e tal, disseram eles estão bêbados. Mas o próprio Lucas coloca isso como uma espécie de ironia. Como é que eles poderiam estar bêbados? Eles estavam falando da palavra de Deus. Esse é o ponto de partida. E então, havendo então uma procura, Pedro inicia uma pregação. O resultado final dessa pregação nós sabemos: 3.000 batizados em um só dia. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele apresenta na sua pregação, não é o esforço, não é a obra, ele apresenta a obra de Jesus Cristo como cumprimento da palavra. É Jesus Cristo como o fio da meada do Evangelho, como o centro do plano da redenção. O que nós vemos então é que eles, então interessados e convencidos de que aquilo era verdade, perguntam: o que devemos fazer? Vocês têm que assentir com a palavra, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, vocês têm que crer em Jesus, e então vocês vão receber o Espírito Santo. Então, o meio que nós vemos aqui, utilizado para que aqueles 3.000 convertidos recebessem o Espírito Santo, era a pregação da palavra, certo? A pregação, a exposição fiel da Escritura, com o seu enfoque cristocêntrico, e o batismo. O batismo, no caso aqui, o batismo com água, né? Então, o batismo, vocês vão crer na palavra e vocês serão batizados e receberão o Espírito Santo. São os meios utilizados então por Deus naquele evento pontual, se bem que nós vemos isso se repetir por todo o livro de Atos, para que eles recebessem o Espírito Santo. Ora, pregação da palavra e o sacramento, o que são, em outras palavras? São os meios de graça. Os meios de graça que Deus continua usando até hoje para comunicar a salvação, as bênçãos da salvação, os privilégios da salvação, a esperança da salvação ao seu povo. Vamos ver agora mais precisamente a questão da pregação da palavra em Gálatas 3, de 1 a 5. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo
que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, é bastante enfático neste trecho da palavra de Deus que o meio para a operação do batismo do Espírito Santo é a pregação da fé. Eles não haviam recebido, no caso aqui cristãos gentios, não haviam recebido o Espírito Santo por um esforço pessoal, pelo cumprimento de determinadas exigências de obras, mas por terem crido na palavra pregada. É a palavra, o meio eficaz utilizado pelo Espírito Santo para então operar a fé, operar os dons e para operar o crescimento espiritual, a santificação no meio do seu povo. E o que muitas vezes é uma tendência, é uma tentação de que o mesmo Espírito seja agora desenvolvido ou nos enche por meio de esforço, é o que Paulo condena aqui, porque eles estavam então enamorando, as questões judaizantes, aquela prática da lei cerimonial, da circuncisão, etc, 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 pensando com isso ter mais porção do Espírito. E Paulo os repreende, dizendo: vocês têm que voltar para a pregação da fé, porque é por meio da pregação da fé que vocês receberam o Espírito. E finalmente, agora falando do aspecto do sacramento, especificamente o batismo, 1 Coríntios 6, 11. Coríntios 6, 11, que nos diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando nós fazemos um exame das conversões que há no livro de Atos, foi a opção que eu recusei de fazer hoje, por questão de tempo, nós percebemos que, quase que como uma constante, o Espírito Santo é concedido no momento do batismo. É verdade que nós cremos que a salvação ela não é concedida pelo batismo, ela é por meio da fé em Cristo. E de fato, especialmente se referindo ao público adulto, a conversão é pré-requisito para o batismo. Mas até para que este meio de graça fosse santificado no meio do povo de Deus, e para que também nós pudéssemos hoje compreender que ele é sinal e selo da conversão, o Espírito Santo, no livro de Atos, é constantemente derramado neste momento, o momento do batismo com água. E Paulo, ao se referir aos coríntios, está dizendo assim: vocês foram lavados, fazendo aqui uma inferência ao batismo, dizendo que nesse batismo eles foram santificados, justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo. Volto a repetir, é evidente que nós não entendemos isso como uma coincidência cronológica, mas como uma coincidência lógica, porque o batismo é o sinal exterior e visível dessa graça interior e invisível que é a conversão e o Espírito, o batismo no Espírito Santo. Ele é sinal e selo deste evento, não vou chamar de experiência, mas deste evento. Então, o batismo é também um meio pelo qual Deus opera o batismo, o torna evidente, reafirma a confissão no batismo no Espírito Santo. Então, fechamos esse segundo bloco, condição, agora meio de graça, e vamos passar ao terceiro argumento. No entanto, abri aqui para o irmão Jean. Quem está com o microfone aí? Aqui, faz um sinal aí para o Beat encontrar aqui.
segurar? Bom dia, reverendo. Houve uma confusão na cabeça da minha mãe aqui, porque o senhor falou sobre o batismo de Espírito Santo ser junto com o batismo, né? E agora o senhor acabou de explicar que era um símbolo. Então, só complementando, não existe conversão sem o Espírito Santo, porque é Ele quem capacita o homem a entender o Evangelho, né? Sem Espírito Santo não há conversão, não há como conhecer a palavra de Deus, não há como entender essa palavra. É Ele quem alumia, é Ele quem tira o véu dos nossos olhos, correto? Perfeito. Então é isso. Eu estou fazendo um pouco de suspense e guardando para a conclusão, mas para que fique bem claro, o que nós já percebemos nos textos lidos até agora é exatamente isso, né? O batismo com o Espírito Santo, ele ocorre com a conversão, porque sem o Espírito Santo não há conversão. Então o batismo, sendo sinal e selo do pacto da graça, ele justamente confirma essa conversão, que é o derramamento do Espírito. Não que eles se coincidam cronologicamente, mas eles se coincidem como o único evento. O batismo é dado, o dom do Espírito é dado com o batismo nesse sentido. Justamente, mas cronologicamente, lá em Romanos 4, fala assim que qual veio primeiro, a fé ou a circuncisão para Abraão? Abraão primeiro precisou crer, para depois receber a circuncisão. Assim também nós primeiro precisamos ter o Espírito Santo, para depois sermos batizados, que é o sinal visível daquilo que nós recebemos de forma invisível. Sim, cronologicamente sim. Primeiro a conversão e o batismo no Espírito Santo, depois o batismo com água, mas entendendo como um evento só, né? Não desassociando. Lá no fundo, só mais uma pergunta, os demais guardem. Lá atrás de você, Bea. Pastor, porque essas igrejas pentecostais falam assim, o dom do Espírito Santo é falar línguas. Eles acham que falar línguas, não línguas que são faladas aqui no mundo, entendeu? Línguas de anjos. Não é verdade. As línguas que está escrito aqui são línguas próprias faladas em outros países, entendeu? Que, por exemplo, eu nunca falei alemão. De repente eu começo a falar alemão, entendeu? Eu não sei falar alemão. De repente, então foi o que aconteceu aqui. Eles não sabiam, eles eram pescadores, não sabiam falar outras línguas, de repente começou a falar. Agora, outra coisa, aqui em Coríntios, eles falam que o dom do Espírito Santo, isso é falar língua, não é o batismo do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo. Fala aqui, ó, manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando o fim, porque a cada um é dado mediante o Espírito Santo, palavra de sabedoria, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, outro Espírito, a fé, e outro mesmo Espírito, dom de curar, e outro inspiração de milagre, outro profecia, outro discernimento, Espírito é outro, variedades de línguas, e há outra capacidade para interpretar. E em outra passagem de Paulo, ele fala que o maior dos dons é o amor. Certo. E ele fala, inclusive, lá em outra passagem, ele fala o dom do Espírito de línguas, mas ele fala que o maior deles é o amor. Eu agradeço a contribuição da irmã, porque já me dá o elo necessário para entrar no terceiro ponto da nossa exposição, que é justamente a evidência do batismo no Espírito Santo. E isso no movimento pentecostal tem a ver com o falar em línguas. Mas eu já vou adiantar para os irmãos que eu não vou ser exaustivo, porque um estudo sobre dons requereria aqui não somente uma aula, mas talvez um curso inteiro. A nossa ênfase vai ficar sobre o seguinte: o falar em línguas, e aí teria todo um questionamento se esse falar em línguas são línguas humanas, ou são, como eles dizem, línguas de anjos, e etc., ou não. E eu vou, embora tenha convicções claras sobre isso, vocês podem me perguntar a parte depois, mas não vou desviar por esse atalho, porque eu vou sair da rota. Nós vamos ficar apenas examinando se isto é uma evidência não negociável, uma evidência inexorável do batismo no Espírito Santo. Ou seja, não existe batismo sem o falar em línguas, que é normalmente o que nos é apregoado, né? Bom, Atos 2:40
nós temos, após aquele mesmo evento do Pentecostes, da pregação de Pedro, os 3.000 convertidos, um retrato de como a igreja era vista e reconhecida por si mesmo e até pelos demais moradores, enfim, de Jerusalém, pelo povo em geral. E do 40 ao 47 nós temos o seguinte: com muitas outras palavras deu testemunho, o exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e isso complementa a palavra do Jean, né, que eles creram e foram batizados. E continuando, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, esse é um retrato da vida prática da igreja. Esse é um texto clássico para nós chamarmos a igreja a uma vida de piedade que reflita, que imite a igreja primitiva. Eles tinham temor, eles perseveravam na doutrina, ou seja, não era uma religião de experiência, mas eles tinham a doutrina, eles tinham o ensinamento daqueles que estiveram aos pés de Jesus durante 3 anos, e essencialmente a doutrina dos apóstolos era na forma escrita o que Jesus ensinou oralmente, né? Havia sem dúvida alguma o exercício espiritual, né, com os sinais e prodígios que eram feitos por meio dos apóstolos, né? E o texto enfatiza que quem fazia os sinais e prodígios eram os apóstolos, né, como um evento na história para confirmar a sua autoridade apostólica, inclusive para a formação do cânon. Todos os que estavam juntos tinham tudo em comum, então tinha comunhão não somente na vida espiritual, mas inclusive nas suas propriedades, na divisão dos seus bens, no sustento da igreja, no sustento aos necessitados. Eles perseveravam, eles celebravam a Santa Ceia, eles comiam um na casa dos outros, louvavam a Deus, e o povo tinha simpatia por aquele povo. Podia não crer, podia não se converter, mas tinha simpatia. Entendia que eles eram coerentes, entendiam que eles tinham alegria, entendiam que entre eles o negócio dava certo, né? Enfim, resumindo, o que nós vemos é que no livro de Atos, o batismo e a vida cristã são as evidências do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, se em situações pontuais, de fato, ele levou pessoas a falarem em línguas, mas no contexto geral, o que se observava era a mudança de vida. O que se observava, de uma maneira geral, era o corpo de Cristo sendo edificado por meio de vida piedosa, por meio de capacitação espiritual, através de dons e serviços. Romanos 12, versículo 3, enfatiza para nós que a evidência do batismo no Espírito Santo é a fé, é a profissão de fé, né? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mas eu pus Romanos aqui, irmãos, mas desculpem, eu estava pensando era em 1 Coríntios. Desprezem o que está escrito, não desprezem o que está escrito em Romanos, mas façam alteração aí na sua anotação. 1 Coríntios 12, versículo 3. Por isso faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus,
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ou seja, eu de fato só declaro a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador, se o Espírito Santo me habilitar a isto. No mesmo sentido que Pedro somente disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, porque disse o próprio Jesus, você não fala de si mesmo. O Pai que está no céu lhe concedeu que falasse dessa maneira. E é a operação em Cristo, de Cristo, através do seu Espírito em nós, que nos faz declarar, Jesus Cristo é meu Salvador e Senhor. E aí amarra com o que o Jean disse mais uma vez. A conversão, ela só pode ocorrer se juntamente com ela ocorrer o batismo no Espírito Santo. Vamos adiante, texto clássico, o fruto do Espírito, Gálatas 5. Mantenha Coríntios marcado que nós vamos voltar lá. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje mesmo, vindo para cá, conversando com a minha esposa sobre uma pessoa lá em Trindade que ela está evangelizando, e ela comentando, porque minha conhecida e tal, ela se converteu, ela foi batizada no Espírito Santo, ela já tem cargo na igreja, tem isso e aquilo e tal, mas eu não tenho vontade de seguir a religião dela, porque ela responde à mãe, porque ela é briguenta, porque ela fala palavrão, porque ela sai para beber, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É lógico que eu estou aqui pegando um extremo, uma caricatura. Mas se a gente olhar o cenário geral, a média no nosso país, a ênfase no batismo com o Espírito Santo e a estatística do número de cristãos que há na nossa população não produziu uma mudança nos referenciais morais e espirituais da nossa nação. Isso significa que a ênfase na vida cristã, ela está, na prática, muito pouco associado a esse evento de experiência, quando muitas vezes o que ele se torna na igreja é uma espécie de trunfo, ou de... como que fala, um emblema assim, de status e prestígio dentro da igreja. Não, porque eu falo em línguas, você não fala, e aquela coisa e tal. A preocupação em demonstrar essa evidência tão grande que existem cursos, existe treinamento para a pessoa falar em língua. Ora, se é dom do Espírito Santo, como isso pode ser produzido por meio de um treinamento? Como é que isso pode ser produzido por meio de uma técnica? Você vira a língua para trás, você faz assim, você começa a repetir glória a Deus bem rápido, várias vezes, até que acontece. Como se fosse assim, uma explosão de emoção que é associada a uma experiência com Deus. Então, não é. Mas aqui o texto de Gálatas diz que a presença do Espírito, o derramar do Espírito na vida do cristão, ele produz fruto. E esse fruto é a mudança de vida, não apenas no comportamento, mas no caráter, no coração. Porque a maioria dessas características descritas aqui, elas são vistas indiretamente. Como é que eu sei que uma pessoa é amorosa? É por uma série de outras atitudes que ela tem. E essas atitudes provam que ela tem amor, que ela tem alegria, que ela tem paz. Ou seja, o fruto do Espírito ocorre no coração. E só o Espírito pode produzir algo no nosso interior. Nada que seja mecânico, nada que seja técnico, poderia produzir o mesmo efeito. Poderia fazer uma casquinha, algo que as pessoas vão ver e admirar e respeitar. Mas o coração, quem muda é Cristo através do seu Espírito. E a evidência, então, do batismo é, biblicamente, o fruto do Espírito. E, voltando lá a Coríntios 12, nós temos os dons espirituais. Coríntios 12, de 4 a 11, diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade também nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Então ele vai descrever uma série de dons aqui, né? A fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, capacidade de interpretá-las. E no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, nós não estamos fugindo dessa constatação. Os dons espirituais são sim a evidência da habitação do Espírito na vida de uma pessoa, a saber, do batismo com o Espírito Santo. No entanto, os dons são diversos. E nem todos os dons são espalhafatosos. Mas eles são essenciais para o funcionamento e para o crescimento da igreja. De tal maneira que não existe um cristão verdadeiramente convertido e consagrado ao Senhor Jesus, que não tenha o Espírito e, portanto, que não tenha dom. Talvez esse dom só esteja subutilizado, né? Como aquele sujeito que pegou os talentos que o Senhor lhe deu e escondeu debaixo da terra. Mas o dom é concedido a todo convertido. Agora, qual dom? Eu preciso de um dom que me evidencie isso. Ora, não foi dada a você a opção de escolher, porque quem escolhe aqui? O Espírito, que não é uma mera força ativa, mas um ser pessoal, uma pessoa da Trindade, no exercício dos seus atributos pessoais, exerce a sua volição, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito é soberano, ele escolhe como ele vai edificar a sua igreja. Ele diz: Joãozinho vai ter este dom, fulano vai ter mais outros 2 ou 3 dons, né? Então o dom é evidência, mas simplesmente resumir tudo a um único dom, dom de língua, complicado. Não há evidência bíblica para isso. E bate ainda naquela outra trave que a gente viu, né? Os sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, né? Mas o texto é claro em dizer que há múltiplos dons, sem a qual a igreja não é igreja, a igreja não funciona, e a igreja ela só exerce o seu papel realmente de proclamação da palavra de Deus, de salvação, de glorificação de Cristo, porque os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo, eles vão muito além das suas habilidades pessoais, eles têm dons dados pelo Espírito Santo. E procurar cada um com zelo pelos melhores dons, né? Ok, esses eram os 3 argumentos que nós tínhamos hoje. Resumidamente, eles nos mostram que o batismo com o Espírito Santo, ele é um evento coincidente com a conversão. Ou seja, eu só sou de Jesus, eu só exerço fé em Jesus Cristo, eu só me converto de fato se o Espírito Santo me for concedido. Se o Espírito Santo me for concedido. As evidências, elas não são tão dramáticas, mas elas devem estar presentes na vida cristã, né? Na frutificação e nos dons espirituais e em tudo mais. E os meios que Deus usa são os seus meios de graça e não o nosso esforço pessoal. Como conclusão para isso que nós vimos hoje, eu sei que alguns talvez estejam assim um pouco frustrados, porque queriam um pouco mais de debate, queriam um pouco mais de confronto. Nós não vamos por essa linha hoje. Hoje é só uma semente que você vai levar para desenvolver depois nos seus estudos. Mas nós temos uma aplicação prática para o que nós vimos hoje. Primeiro que eu vou resumir a 2 aplicações, tá? Teríamos mais de 20, quem sabe. Eu vou resumir a 2. Primeiro que, se o meio para o batismo, o Espírito Santo, é a pregação da fé e o batismo, é isso que eu tenho que enfatizar na minha missão como cristão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a exortação à palavra, a pregação e a leitura da palavra, a igreja deve ser exortada a isso, a pregar a palavra, a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia, entendendo que ela é o meio eficaz usado pelo Espírito Santo para a conversão e para o batismo, o dom do Espírito Santo, ok? Como entender então essa questão da pregação da palavra? Primeiro, não devemos cair na armadilha
de tentar convencer as pessoas com técnica humana. Do tipo assim, se eu só pregar a palavra, ninguém vai se converter. Então vamos trazer uma banda famosa. Ou então vamos trazer um pregador famoso. Ou então vamos colocar uma iluminação mais vívida, vamos colocar gelo seco, vamos colocar música de fundo, e etc. Não vamos, então, cair na armadilha de entender que a técnica, o ambiente, a música emotiva vai produzir conversões, porque não vai. Talvez vai produzir convencimento, e é o que está mais cheio por aí nas estatísticas. Segundo ponto, não devemos confiar totalmente, ou melhor, devemos confiar totalmente na ação soberana do Espírito Santo na evangelização. Isso, para os opositores da fé reformada, é comodismo ou determinismo da nossa parte. Pelo contrário, isso seja talvez a verdade que mais nos dá confiança, segurança e motivação para pregar a palavra, sabendo que o resultado dela não depende da minha capacidade, mas do fato de que o Espírito Santo usa e dispõe da minha instrumentalidade quando eu sou fiel na pregação das Escrituras. Terceira explicação, nosso esforço deve recair na suficiência da palavra de Deus, ou seja, tudo deve canalizar para isso. É um exercício de fé, sem dúvida alguma, mas se a palavra é o meio ordinário e eficaz usado pelo Espírito Santo, é nele que deve recair o nosso culto, a nossa adoração, a nossa prática, ou seja, ela é regra de fé e prática exclusiva. Quarto ponto, isso significa pregá-la com fidelidade e dedicação, sem amenizá-la ou reforçá-la, como é comum, especialmente nas pregações em massa. Eu vou cortar as partes da Bíblia que podem causar escândalo, ou algumas mais chamativas eu vou reforçar com todo um paramental, um esforço de marketing, etc. Uma coisa que particularmente eu tenho sido desafiado e tenho procurado experimentar e crescer e me desenvolver nisto, na pregação da palavra, dentro do meu ministério, é a pregação ou a exposição sequencial de livros inteiros da Bíblia, como o pastor Augusto tem feito aqui, por exemplo. Isso é um desafio para o pregador não fugir de nenhum versículo. E interessante que semana passada eu terminei o livro de Efésios pregando justamente sobre as saudações finais, um texto que, se fosse para escolher aleatoriamente, eu jamais escolheria para pregar. Mas como é recompensador saber que o Espírito Santo fala tão profundamente, até mesmo através daqueles versículos que a gente dá menos importância. Então, nem amenizar e nem tentar, de alguma forma, reforçá-la, porque o Espírito Santo e a palavra de Deus não precisam disso. E, conclusão óbvia, isso requer preparo objetivo no manejo da palavra, associado à oração e à piedade. Ou seja, esse negócio de Deus vai me revelar na hora e você prega sem preparo, isso não enfatiza a centralidade das Escrituras. É necessário estudo sistemático da palavra. E a segunda aplicação prática e última, tá bom? Autoexame sobre o crescimento espiritual e exercício dos dons espirituais, pela disposição em servir no corpo de Cristo, pois são evidências e não causas do dom do Espírito Santo. Na verdade, você hoje deveria fazer isso. Se eu sou convertido, eu tenho um dom. Mas por que eu ainda não descobri esse dom? Das duas umas. Ou você não é convertido, você apenas é um seguidor de igreja, alguém em algum momento da sua caminhada lhe deu um crachá de crente, isso não quer dizer nada no dia do juízo final, tá bom? Ou talvez você seja uma pessoa ainda acomodada na sua vida cristã. A sua fé é verdadeira, mas você ainda está escondendo o seu talento. A igreja ela é edificada pelos dons. Os dons, quando colocados em prática, a Bíblia chama de ministérios, ou seja, serviços. É a associação do meu dom com o dom do irmão e talvez de um grupo dentro da igreja. Por isso que a igreja tem muitos ministérios, e às vezes esses ministérios não coincidem com os departamentos da igreja.
ou com as sociedades internas. São uma maneira exclusiva de Deus trabalhar na igreja. Às vezes a gente procura fazer com que eles coincidam também. Mas se o meu ministério é apenas esquentar o banco para o próximo que vai sentar, é preciso fazer então um exame. Primeiro, os dons espirituais são dados a todos os convertidos. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que professa Jesus como Senhor e Salvador tem dons. É preciso desenvolvê-los. Por outro lado, se você não tem dom, você não poderá forjá-los. Não é o seu esforço ou a técnica que produzirá dons espirituais. Como o mago, né, na narrativa de Atos, que quis comprar o dom do Espírito Santo e evidentemente não deu certo, né? Segundo ponto, os dons são diversos e o Espírito distribui soberanamente a quem quer. Então, o fato é que eu não vou determinar para o Espírito qual dom eu quero. Paulo explica isso num texto clássico, lá de Coríntios 12, que o corpo de Cristo ele é formado por múltiplos membros. E há membros que são mais honrosos e outros menos desonrosos, nem por isso menos importantes. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Terceiro ponto, embora o dom seja do Espírito Santo, aí vem a nossa responsabilidade de usá-los. É como você ter um equipamento caríssimo, precioso. As pessoas estão até querendo pagar por ele, só que você não usa, você deixa ele guardado, empoeirado. Você tem sim esse desafio. A parábola dos talentos é clara. Nós teremos que prestar contas dos dons que Deus nos deu. Será que o seu dom é de misericórdia? Será que o seu dom é de contribuição? Será que o seu dom é o do serviço? Será que o seu dom é de socorro? Será que o seu dom é de governo? Qual é o seu dom? Precisa usar. Como? O ponto seguinte, descobrimos, desenvolvemos e recebemos outros dons quando pedimos discernimento a Deus e juntamente nos dispomos a servir. Também a parábola dos talentos nos explica isso. Quem foi dado, mais lhe será dado. Aquele que usa e emprega de forma produtiva, lucrativa, os dons receberá mais. É preciso então que a gente, ao invés de ter a disposição de se sobressair na igreja, ou de mostrar status porque eu tenho um dom espiritual, buscar a via da humildade. Senhor, eu não sei exatamente o que o Senhor quer de mim, então o que eu vou fazer? Eu vou dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui pode ser pegar uma vassoura, um rodo de vez em quando. Eis-me aqui pode ser receber um visitante na porta da igreja. Eis-me aqui pode ser procurar algo para fazer, acompanhar o diácono numa visita, né? Pegar coisas que você vê na igreja que não estão sendo feitas, em diversas áreas que seriam úteis. O dom está lá. Você vai descobri-lo se você se colocar à disposição de servir. Portanto, todo crente é chamado e capacitado para servir, e essa é a evidência do batismo no Espírito Santo. É isso, meus irmãos. Neste momento, então, eu quero finalizar abrindo um espaço para irmãos que ainda têm alguma dúvida, queiram acrescentar algo. Só peço que sejam objetivos, eu vou responder objetivamente também. E nós vamos encerrar com uma oração, né, antes que a gente disperse. Alguém quer usar a palavra? Tudo deve ter equilíbrio. Quanto a técnicas humanas, porém, favorece como meio didático e pedagógico no evangelismo. Eu não concordo que sejamos restritos nisso aí. Perfeito. Então, cabe um esclarecimento. De forma alguma, nós estamos desprezando a técnica. Nós estamos apenas colocando ela no lugar certo. Ou seja, quando eu digo que o cristão ele deve se preparar na palavra, no conhecimento da palavra, isso envolve o uso de uma técnica. Você vai usar a hermenêutica, você vai usar conhecimento de outras línguas, você vai usar a homilética, enfim, uma série de ciências, né? A teologia sistemática. Então, a técnica ela não é desprezada. O problema é quando eu coloco ela no lugar que cabe somente ao Espírito Santo.
Por exemplo, eu vou converter as pessoas, ao invés de dizer assim, eu vou pregar a palavra e o Espírito Santo vai convertê-las. É nesse sentido, viu, minha irmã? Não estou desprezando a técnica, não.